Caião, venho relatar uma perturbação que está acontecendo comigo já há alguns meses, tá? Curioso isso aqui. Eu estou tendo pensamentos de mutilação de órgãos genitais. Eu jamais faria algo assim, porém só de imaginar eu fico perturbado. Se tornou um pensamento vicioso e todo dia me pego pensando a respeito. Tudo que eu queria é poder esquecer esses pensamentos. Eu tomo medicamentos para me ajudar, porém os medicamentos não me fazem esquecer deles. Caio, como quebrar esse ciclo? Me ajuda, por favor. Frequentemente, a gente tem que lidar com o pensamento. Pensamentos. Tem que deixar o pensamento se cansar. Não pode enfrentar o pensamento. Travar a guerra. Se você enfrentar o pensamento, ele se instala, ele aumenta, ele se introjeta, ele cresce, ele se enraiza. Quanto mais eu lido com um pensamento tão autodestrutivo quanto esse, na base do enfrentamento, do grito interior, da repreensão, em nome de Jesus, eu te repreendo, pensamento. Você só está alimentando esse pensamento, você só está fortalecendo. Ele se desmobiliza pela sua desatenção. Aí você diz, como é que eu posso não dar atenção a isso? Ora, você só dá atenção a isso por causa do fenômeno de culpa que habita você, de culpa cristã, judaico-cristã, culpa religiosa, ou culpa vinculada à sua identidade sexual mal resolvida, culpa ou sentimentos que tenham a ver com a repressão sexual que você sofreu, com a associação que você fez e faz entre a sua sexualidade e imundícia e impureza e diabolice e malignidade. Aí acontece com você o que aconteceu no curso da história da igreja cristã e na cultura judaico-cristã do Ocidente, especialmente na Europa, na Idade das Trevas, na Europa medieval, na Europa obscurantista. Quanta gente se mutilou em nome de Jesus, se mutilou por causa do tesão que não queria sentir, se mutilou com raiva dos órgãos genitais que não obedeciam à vontade do pensamento. Aí o cara brigava contra o pinto e o bicho virava frango, brigava contra o frango, ele virava galo, brigava contra o galo, ele virava peru. Brigava contra o peru, saía uma avestruz. Águia. De dentro uma ema. Um dragão. Então quanto mais você briga, mais o bicho cresce. Mas ele cresce. Agora deixa o pinto lá, muda de assunto. É que vocês são sexualmente traumatizados, como eu falei sexta-feira passada. Por uma pessoa que me perguntou, Caio, o que eu faço com a cruz de Jesus se eu não sinto culpa sexual, nem de dançar, beber, comer e se alegrar, seja lá o que for. Eu não sinto isso. Então, para que serve a culpa se eu fui educado num ambiente onde a culpa é para pecador, viciado, prostituta, meretriz, cara todo ferrado é que precisa da cruz e de Deus. Esse cara aqui é de boa. Eu nunca senti nada disso. Pra que serve a cruz? Aí eu respondi, olha, eu também, quando eu me converti, não foram essas as pulsões culposas do meu ser. Foi a existencialidade, foi a convicção da minha perdição existencial, da minha falta de referência de centro gravitacional. Isso foi o oposto, foi o outro lado dessa moeda. Você é o lado de cá dessa moeda. Tudo é sexo, como para a maioria dos crentes. A exacerbação do significado sexual na religião é extraordinária.
É uma pena que não publicaram nunca mais o livro Eunucos pelo Reino de Deus, que eu já citei 100 Você vezes cita aqui. muito esse livro aqui. Porque Vou dar um Google é aqui. uma das coisas para mim mais importantes de história da igreja a se ler e entender, é a história dos documentos eclesiásticos vinculados às punições à sexualidade humana durante quase toda a história da cristandade. Aí quando você entende aquele legado e a nojeira da interpretação sexual que se fazia as pessoas introjetarem, você entende perfeitamente duas coisas bipolares. Número um, é porque essa entregação tão extravagante ao sexo descontrolado que a gente encontra especialmente na vida do crente chamado desviado. O crente desviado é o cara mais descacetado que você encontra no mercado. No mercado? É. Ou então o santarado, que é um indivíduo como esse, que no extremo da sua santaradice, ele é o santo tarado, o santarado, o cara fica com tanta raiva do que sente que começa a ter pensamentos de automutilação, de autoflagelação, de autopunição, de raiva. É uma pessoa que não encontrou a graça, não encontrou a graça de ter um corpo, não encontrou o descanso e o refrigério de não se sentir culpado com seu pinto duro, com a sua vagina molhada, com seu peito durinho, que não acham que isso é obra de Satanás, sabem que isso é uma conjunção hormonal, química e psíquica, natural. Se não te fica batendo em si mesmo, nem esbofeteando o clitóris, nem tendo ideias de automutilação, ao contrário. Agradeça a Deus pelo seu tesão, meu filho. Porque em verdade eu vos digo que chegará dias em que desejareis ter o tesão de hoje e ele vos faltará. Nos faltará. É ruim demais. Eu vejo essa moçada, especialmente os santarados chegam aqui, eu vou ungindo todo mundo. Olha, meu filho, está liberto disso. Em nome de Jesus, fica livre. Deixa o teu pinto ficar à vontade como teu braço, tua mão. Para com essa história de querer cortar os dedos. Para com essa atribuição perversa. Isso tudo tem a ver com uma cultura doentia que foi disseminada para pessoas que até hoje não aprenderam no Evangelho e na graça de Deus a lidarem com os seus próprios corpos, a saberem lidar com os seus próprios corpos. Deve ter um texto, 2 ou 3 meus aí a respeito disso, sobre não defraudar o seu próprio corpo. Ou então aprendendo a lidar com o seu próprio corpo, ou com a sua sexualidade. Tudo isso que eu falei você vai encontrar mencionado aí. Não defraudar seu para a sua pesquisa, tá bom? E aí, rápido. Tá, o não defraudar tem uma ocorrência, ó. Pois é. Namoro de crente, platonismo, amargura e Eu compulsividade. até não estava ruim quando eu disse, deve ter uma ou duas. É. Eu sabia que não eram muitas coisas sobre essa expressão de Paulo aos Tessalonicenses. Defraudar o próprio corpo. Sim. Agora, se você escrever de bem com a sexualidade, graça e sexualidade. Graça e sexualidade. Aí você vai ver uma quantidade grande de... 587. Pois é, olha só como... É abundante. É que não falta no portal, é graça e sexualidade. E sexualidade, compulsão sexual, tudo isso aí que você escreva, você vai encontrar desses Olha essa 500 carta. E tantos, você vai encontrar coisas feitas como uma luva para você. É isso aí. Temo quando meus filhos namoram mulher bonita. Aí o cara... Não pode. Fica doidinho ou doidinha, né? Não pode, é problemático uma mulher bonita. É muito problema com sexo. É o problema mais vigente entre os crentes é sexo.
E também é o pecado contra o Espírito Santo, é sexo. É top hits também. Sim. Top hits. Sim. O pecado original ninguém quer admitir, mas foi sexo. O hit é esse. Nada é mais próximo de qualquer forma de pecado do que o sexo na cabeça do crente. Então não tem como essa população não ser doente, não viver bipolar em relação à sexualidade. Ou é calça de veludo ou é bunda de fora. Mas é sempre bipolar. Mas e aí? Tem na Amazon. Tem o quê? Eunucos pelo reino. Na Amazon tem? De Deus. Está aqui. Bota então, aí, Thiagão. corta aí rápido, por favor. Tá na Amazon. Pelo reino de Deus. A capa comum 52,40 e pro Kindle. Eu estou precisando comprar para mim de novo. Tá na Amazon. Porque eu doei o meu para um amigo que não estava encontrando. Eu falei, então leva, leia. E é um livro riquíssimo, útil. É isso aí. Eunucos pelo reino de Deus. É o mesmo autor que você citou? É o Uta Rank? É uma mulher que escreveu o livro, uma tese de doutorado dela na igreja, eu creio que luterana, na Alemanha. Beleza. É um trabalho de fôlego maravilhoso. Você fala muito disso psicologicamente utilíssimo. É um livro que valeria a pena até tentar republicar aqui pela Prologos. Ah, sim. Não é? Porque ele é muito útil. E eu o cito sempre, porque quando o cara começa a ver a loucura toda de como a sexualidade do Ocidente cristão foi construída, se ele ler isso com uma mente aberta, ele fica liberto de muita maluquice. É mesmo. Muito. Ele começa a entender de onde vêm as loucuras sexuais dele. E as compulsões, e as taras, e os pânicos, e os medos. Enfim, nosso amigo para de se mutilar. Mas faça o que eu disse. Se quiser ajuda psicoterapêutica, de novo, Gabriel, recomende a ele uma conversa, Aninha, por favor, com a Aninha. Está aí na sua frente. Pode fazer isso. É esse o endereço, é esse o contato. Anote e faça.